Olá, meu Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso Pod Chique, este vídeo podcast que tem por objetivo trazer convidados sempre muito especiais e com conteúdo que façam, para mim e para você, sermos pessoas melhores. Assim a gente cria um entorno melhor e com isso a gente constrói um mundo melhor para a gente mesmo viver. Porque ser chique e elegante é isso, uma atitude de vida. Muito menos grife, muito menos conta bancária, muito menos cartão de crédito. É um estilo de vida. Bom, se é tua primeira vez por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou o Anderson Delfino, falo de estilo e comportamento. Toda terça-feira, às 18 horas, tem vídeo novo no canal e uma vez por mês, um novo episódio do nosso Pod Chique. Se você ainda não me segue nas redes sociais, corre lá, Facebook, Instagram, TikTok, todas, @Underdel. E no Twitter, que agora não é mais Twitter, né? É X. Mas eu sou cringe. Eu vou continuar falando Twitter por um tempo. No Twitter é @UnderdelOficial. Tá bom? Bom, a gente tá com uma nova temporada aqui do Pod Chique. Nessa temporada a gente está com episódios fantásticos. A gente já gravou um episódio, tô dizendo que essa é a temporada dos personagens, porque a gente tem uma personal chef, um episódio super bacana. Ela vai até a tua casa, personaliza aquele jantar, aquele almoço, aquele brunch, lanche da tarde, chá da tarde que você quer oferecer, mas ou você não sabe cozinhar, ou não quer ficar lá na cozinha, né? Aí ela vai, personaliza junto com você o cardápio, o menu, faz a lista de compras, vai no dia, prepara tudo e serve, seja empratado à mesa, seja volante na sala. Olha que show! Episódio fantástico. Tem também uma personal trainer que veio falar com a gente sobre postura corporal, como corrigir a postura corporal. Preciso seguir todas as dicas dela, porque a minha postura horrorosa. Falando também com a gente tem um ateliê de cerâmica que veio gravar com a gente, duas artesãs também muito legais, falando sobre designs de cerâmica, cerâmica na decoração, cerâmica como terapia. E falando em terapia, temos também uma psicoterapeuta que veio falar com a gente sobre análise, sobre terapia. Qual a diferença de análise e terapia, você sabe? Eu também não gravei ainda, mas ela é super competente, a gente vai gravar e vamos tirar todas essas dúvidas, saber que história é essa de Freud, Lacan, enfim, todos os estilos de análise comportamental. A gente já gravou com a Fabi Torti, uma personal organizer, que vem ensinar a gente a organizar a vida, porque pessoas chiques e elegantes são organizadas e planejadas. E aí a gente tem tempo para fazer o que é bonito, o que é gostoso. Temos um episódio que já está aí, você já pode conferir, com a engenheira Alessandra, do canal A Lei Explica. Ela visitou a Expo Revestir junto comigo, e aí a gente gravou um Pod Chique falando sobre as tendências de revestimento para piso, parede, área interna, área externa, pintura, cerâmica, enfim. Tá? Especial também esse episódio. E falamos com uma arquiteta da Casa Cor, que veio falar das tendências 2024, enfim. É um episódio melhor que o outro. Para você não perder nenhum episódio, se inscreva no canal, porque tem gente que vem aqui toda semana, assiste vídeo e não se inscreveu ainda no canal. Então se inscreva e já clica no sininho para ativar as notificações. E na hora em que você clicar no sininho, vai abrir uma telinha e aí você clica na opção todas, porque aí você fica por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso canal @Underdel. Já vai curtindo esse vídeo, já vai curtindo esse episódio, porque tá fantástico. E comenta aí o que você está achando do novo cenário aqui do nosso Pod Chique. Nós estamos gravando aqui de casa nova, com iluminação nova, captação de som novo. Então, você já vai dizendo aí o que você está achando dessas mudanças todas aqui no nosso Pod Chique. Bom, chega de falar, chega de recado. Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa também que vai deixar vocês assim, ó,
De queixo caído, porque essa é novidade. Essa é babado. Ela fez marketing, estudou letras, é personal gift. Você já ouviu falar disso? Personal gift. É empresária, mãe de 2 filhas. Eu estou falando da Marisa Cunha. Seja muito bem-vinda, Marisa. Obrigado pela tua presença. Boa tarde, obrigada a você, Anderson. Eu me senti muito feliz e muito honrada com esse convite. A honra nossa. Eu já quero começar dizendo que toda essa produção aqui, ó, foi da Marisa, tá? Ela me deu de presente, gente, a bandeja, os porta-copos. Aí eu pedi para ela, eu encomendei as canecas que a gente usa aqui no podcast. E aí ela me presenteou, era uma encomenda, e ela fez a gentileza de me presentear. Quero te agradecer de público aqui, porque o trabalho ficou lindíssimo. Mas não se esqueça de dizer que essa arte linda foi você que criou. Não, a arte fui eu, a ideia foi minha, mas a realização foi toda da Marisa, e ela deu assim aquele up profissional na conversa aqui, na história. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse como é que você foi parar nessa área de personalização de presentes, mas antes de você responder isso, quero servir uma bebidinha para a gente descontrair aqui. O que, que eu posso te servir? Nós temos vinho tinto, vinho branco, um espumante... Um espumante, Um espumante? por favor. Então vai contando para eles que eu vou te servir aqui de um espumantezinho. Vou te acompanhar também. Bem, a Marisa é mineira de Araguari, Triângulo Mineiro. E desde pequena eu tinha muito interesse por decoração, por apreciar tudo aquilo que é belo. Adorava embalagens. Meu avô tinha uma empresa, uma loja de presentes para festas e casamentos. Eu adorava, eu curtia. A cada vez que chegavam os novos produtos, curtia as embalagens. E assim eu fui tomando gosto por isso. Mas depois que eu saí de Minas, eu saí para estudar medicina. E eu fiz o primeiro ano de medicina, só que, como uma boa geminiana, eu resolvi que não era o que eu queria. Você chegou a cursar a Primeiro escola de ano de medicina. medicina. Então você tem conhecimentos. Sim, eu tenho muito conhecimento do primeiro ano, mas não me arrependo de ter deixado, porque sei que não era o que eu queria. Eu tenho Tintim. muita... Tintim. Eu tenho muito gosto por decoração, por conhecimento de novos produtos, por arte, e gosto muito da área de marketing e vendas. Então, a partir de 2007, quando eu tive as minhas filhas, é que eu montei essa empresa, ou seja, foi aí que eu realmente me encaixei na área que eu gostava, e foi por uma coincidência, não foi uma coisa planejada. Calma, você trabalhava com marketing, não é isso? Você parou a faculdade de medicina e aí cursou marketing. Sim, E aí foi mas trabalhar numa empresa de marketing. exato, mas a minha empresa eu só abri para trabalhar de verdade com ela quando as minhas filhas nasceram e já começaram a escola, que foi em 2007. Tá, mas antes disso Sim, você eu já trabalhava com trabalhava com marketing, marketing, e sim. aí você me contou numa conversa aqui que a gente teve um pouco antes, que aconteceu o inusitado e que te deu a visão de que você podia trabalhar com isso. Conta para eles essa história. Como é que foi essa história? Que você estava na área de marketing? Eu tinha muita vontade de abrir uma loja que fosse parecida com um supermercado, onde tivessem várias áreas e que as pessoas pudessem se servir, um self-service. E que lá você pudesse tranquilamente escolher um presente, escolher uma roupa, escolher um objeto para escolar, um presente de aniversário para crianças. Então, esse era o meu plano, mas um dia eu precisei substituir uma pessoa de uma empresa que eu trabalhava na área de marketing, porque ia ter um evento na Bahia e ela teve um imprevisto e não pôde fazer esses brindes. E eram kits muito
exóticos, muito complicados. A empresa tinha contratado E uma a pessoa empresa, para fazer esse exato, trabalho e a é, pessoa teve um é, imprevisto e é. não pode ir, não pode comparecer. Sim, eu como funcionária desta empresa, da área de marketing, eu tive que fazer os presentes e dar continuidade a todo o processo e mandá-los para a Bahia. E aí você assumiu essa tarefa e percebeu que você Exato. tinha Deu talento para certo, coisa. vamos para frente. Time que está ganhando, você não abandona. E a partir daí veio a ideia de montar essa empresa que presta esse tipo de Exato. trabalho. Eu comecei com brindes corporativos e uma coisa mais requintada de kits, enfim, para aniversários, para a premiação de funcionários. E aí, à medida em que as pessoas iam recebendo, os funcionários ou os próprios clientes, eles procuravam quem fez. Ah, eu gostei, gostaria de dar uma cesta como essa para minha mãe que faz aniversário em tal data. E foi aí que eu precisei mixar o corporativo com o pessoa física. Então E hoje eu atendo os você dois. começou no corporativo, atendendo as empresas, fazendo os presentes que as empresas forneciam nos eventos, e aí os próprios funcionários e os Clientes, os presenteados presenteados, que foram vendo aquelas coisas lindas que você produz, aí foram te pedindo pessoalmente. E hoje você atende essas duas vertentes. as duas vertentes. E de onde você tira inspiração para fazer tanta coisa bonita? Vamos começar, Vinícius, colocando aqui na tela algumas coisas que a Marisa faz. Pode começar Porque são talvez com a coisas cesta. lindas. É. Isso é uma Isso, por cesta exemplo, é um kit caipirinha, que é muito Brasil, né? muito Brasil. Ele foi feito para um diretor de uma empresa estrangeira que veio para o Brasil visitar umas empresas daqui e nós colocamos para ele no quarto do hotel porque ele era apaixonado para conhecer a caipirinha. Só que você não vai fazer aquele kit comum, aquele kit, não é? Que você está acostumado todo dia. Então, eu fiz um kit diferenciado e depois esse kit foi repetido várias vezes, porque quem viu gostou. Havia um aniversário, uma festa, um churrasco e as pessoas me encomendavam Uma esse cachaça mesmo de kit. boa Exatamente, procedência, um exatamente. charme ali nos copos, com aquela fibra natural, uma É. colher com Com estilo, uma pedra uma brasileira, pedra. né? Assim como os porta-copos. Então, aí eu explorei no corporativo tudo que tinha de sustentável e tudo que tinha de brasileiro, né? Que é a caipirinha, em primeiro lugar, depois a palha, aí as pedras brasileiras e apelando para o sustentável, não é? Porque hoje em dia nós precisamos, com certeza, manter essa linha sustentável. Você sabe que a gente tem recebido aqui para bater papo pessoas de diferentes atividades e todo mundo, da decoração, as meninas que vieram gravar aqui o episódio da cerâmica, todo mundo dizendo que a gente está num momento que essa brasilidade está sendo resgatada, né? A gente por um longo período só deu importância para o que era de fora, o que era importado, que tem sua qualidade, é bom, é legal, é reconhecido, mas a gente tem coisa muito boa, Muito né? boa. Então você vê um presente absolutamente nosso, brasileiro, com a nossa cara e de alguma forma muito chique, muito elegante. Eu imagino um gringo, um estrangeiro, recebendo um presente bonito, primeiro porque Exatamente. isso enche os olhos, né? E a gente tem as pedras brasileiras ali no porta-copo, nas colheres. Agora, precisa ter muito bom gosto e muita criatividade que não te falta, né, para fazer uma apresentação bonita dessa. Mas esse é o toque de um profissional, né? E você fala, por exemplo, um gringo ao receber. Só que depois as pessoas quiseram a mesma versão. Sim, imagino que Sabe sim, por porque quê? é lindo para a gente ter no bar de talvez nunca casa. prestaram atenção para essa colherzinha com a pedra brasileira, ou mesmo os porta-copos feitos de pedra brasileira, mas quando viram,
gostaram e eles me encomendam exatamente esse. Eu posso mudar até a cor da pedra, fazer uma coisinha ou Sim, outra, a gente mas pode ele precisa ser variar, o pode mesmo. mudar de É. acordo com a decoração, né? Eu sempre brinco, eu adoro uma caipirinha. E adoro caipirinha de cachaça. E às vezes eu brinco com as pessoas, porque muita gente, claro, prefere uma caipirinha de vodka e tá É. falando, caipirinha de vodka não é caipirinha, porque o que é brasileiro é a cachaça. E Cachaça. o bonito do presentear, né, com essa cara brasileira é a cachaça. A gente precisa valorizar o que é nosso. Tem muita Sim, coisa bonita aqui, né? exatamente. E é isso, dá para ter muito bom gosto com o que é nosso. E fica muito original e bonito. Vamos ver a próxima foto? Porque é uma mais linda que a outra. Isso já é uma cesta, né? Essa é uma cesta, e cestas como essa eu faço constantemente. Quer dizer que, por exemplo, se a pessoa quiser te chamar para montar uma cesta, você Sim, atende. claro, claro. E quando a pessoa me encomenda uma cesta, ela vê hoje essa, ela gosta, entra em contato, e aí é lógico que eu preciso de um briefing, porque eu não vou enviar uma cesta exatamente idêntica à que eu fiz. Isso que eu ia te perguntar. Como é que funciona isso? A pessoa te liga e num primeiro contato você faz uma visita ou o contato é por telefone, WhatsApp, online, Online, videoconferência? Tá. videoconferência. O E que aí eu você não. faz um briefing do evento ou da Exato. pessoa a Não, ser um briefing do presenteada? evento, a pessoa que será presenteada, a idade dela, o objetivo desse O presente, que qual é a data, por que você vai mandar sim, o isso? que aquele presente quer comunicar? Porque o Exato. presente sempre comunica alguma coisa, tem uma Sim, mensagem sobretudo quando implícita ele é lá. personalizado. Uhum. É, Porque isso que ele é, traduz muito carinho quando ele é personalizado. e ele traduz ele é personalizado, mas ele traduz a essência de quem está oferecendo o presente, né? Tem uma mensagem subliminar, além do cartão, do que possa estar escrito, tem uma mensagem subliminar ali por trás da apresentação, do que está sendo presenteado, e você faz todo esse Exatamente. estudo Faço todo esse para a estudo. pessoa. E eu acho que quando é um presente assim feito para você, pensado em você, no seu hobby, nas coisas que você gosta, o impacto de quem recebe é muito grande. É Sim, muito grande. E o efeito é muito maior para memorização do que qualquer um outro presente que você ganha, quando ele é feito especialmente para você. Eu te garanto, eu tenho certeza que ele fica na memória de quem o recebeu por muitos e muitos anos. sim, porque a personalização não quer dizer só colocar o seu nome, as suas iniciais, não é só gravar o nome e a inicial. A personalização é um contexto geral, né? Da imagem, da mensagem, da ideia que aquele presente vai dar. E é óbvio que a Das outra. preferências do presenteado, dos hobbies do presenteado, enfim, são vários aspectos que você reúne, né? Várias características do presenteado que você reúne. Só que ele nunca imagina que o presente foi feito dessa maneira, Sim, porque com esse briefing. tem um estudo todo aí por trás que você faz, né? Você faz um estudo Exatamente. da história das pessoas, do presenteado e do presenteador, do evento, qualquer que seja, da data, né? Tem um estudo aí. E quando ele recebe, como ele não sabe que foi feito desta forma, né, com todo esse briefing, todo esse cuidado, ele fala: nossa, olha que coincidência, eu adoro essas flores, a cor dessas flores. Ou eu adoro o queijo. Nossa, esse queijo é maravilhoso. Mas não é isso. Foi feito Um de estudo, é acordo tudo com o estudo. pensado. É o que eu Exatamente. sempre digo, a questão de ser chique e elegante é questão de você se planejar, não é? De se organizar, de fazer um estudo antes. E é esse o trabalho que você faz. Sim, exatamente. Às vezes a gente tem aquela pessoa que você fica assim, eu preciso presentear, mas é uma pessoa que tem de tudo. É uma pessoa super refinada, que eu não posso dar qualquer coisa. Aí entra a Marisa nessa hora para salvar a gente, né? A gente liga lá e fala assim: Marisa, pelo amor de Deus, eu tenho uma pessoa assim, não tenho a menor ideia do que dá. Aí você vai a campo, não é isso? Exatamente. Eu costumo dizer que o meu trabalho ele surpreende de uma maneira inusitada, porque é aquilo que você não
compraria, porque a vida, sobretudo em São Paulo, é extremamente corrida, então você não sai para comprar, mas quando você ganha de presente, ele te surpreende. Sim, e a pessoa se sente acarinhada muito mais, porque Claro, ela claro, percebe que claro. teve ali todo um empenho, todo um carinho, né? É, Que se prestou atenção nos mínimos detalhes, exatamente, porque é. são coisas muito detalhadas, né? E às vezes combinações completamente inusitadas que a gente não pensaria em fazer, Sim, né? Que aí você exatamente. tem um olhar todo especial para isso. Vou te dar um exemplo. Esta cesta foi para um aniversário. Que eu tô vendo que tem uma bandeja igual a nossa aqui, só que já em outra Em cor, outra né? cor, Aham. essas bandejas são sustentáveis, elas são em couro ecológico. E como era aniversário, e você não teria como colocar um bolo grande nessa cesta, porque precisava de outros Sim. produtos, então nessa caixinha alaranjada tem um bolinho. É o Ah, bolo tá. de Essa caixinha aqui aniversário. da frente é um bolinho. As duas de trás também. Por quê? Porque nesta casa existiam 3 pessoas: a Tá. esposa, a filha e o marido, que era o aniversariante. E na caixa dele vem o escrito parabéns. Então ele sabe que essa era para ele Sim, e essa lá é a tem a caixa velhinha. dele, mas Exatamente. teve o cuidado de Exatamente. ter De mais ter 2 2 caixinhas. pedaços de bolo, que é um bolinho inteiro, para os Aham. 2 outros membros da família. Ai, que cuidado lindo. Isso é um charme, é um cuidado que, assim, a pessoa, é o que eu digo. A pessoa, quando recebe uma coisa dessa, ela sabe que foi feito com carinho, com É, esmero, né? Com, é. com atenção. A mensagem é sempre essa, né? Do trabalho personalizado, do trabalho encomendado. Pensei em você com muito carinho. Fantástica. Essa é a Essa é a mensagem mensagem. do presente É, personalizado, é, né? é. Pensei em você com carinho. E não tem nada mais chique do que a gente, nada mais chique, mais elegante do que pensar no outro, ser gentil com o outro. Se dispor de um tempo para Isso. bolar um presente para o outro, mesmo que não seja você que faz, que você encomende, no caso para mim, Sim, mas mas foi a você atenção. pensou, você deu uma atenção. E isso traduz muito. Não, e a Marisa facilita a vida, gente, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Eu queria fazer as canecas aqui pro nosso Pod Chic. E aí eu comecei, entrei num aplicativo de venda online, procurei a caneca, entrei em contato com uma pessoa que faz a sublimação, que é colocar a foto na frente. Aí começa assim: não, mas essa caneca que você escolheu não pode sublimar, essa sublimação não dá para fazer nessa qualidade. Eu falei: para tudo que está ficando complicado. Eu conheço uma pessoa que só faz isso e eu estou perdendo meu tempo, que eu podia estar Exatamente. fazendo coisas mais Exatamente. importantes para mim ou mais urgentes naquele momento. Aí eu liguei: Marisa, pelo amor de Deus, me dá um help. Olha, eu quero assim, assim, assado, tá bom? Ela falou: não, mas assim, como? Ela fez meia dúzia de perguntas e daí foi. E aí ela mandou para mim. E mandou com um carinho, com um cuidado, e filma, e manda para provar antes. E cuidado merecido. Não, mas assim, ela faz isso porque é dela, gente. E aí, assim, esse cuidado dá uma segurança, porque tem coisas que às vezes a gente encomenda e a pessoa some. Aí Eu você fala: meu entendo. Deus, será que vai chegar? Exatamente. Não. Ela manda uma mensagenzinha: olha, tá tudo ok. Daqui a pouco ela fala assim: já tô com o teste, vou te mandar, vê se você aprova, quer mudar. Então, assim, vai passando uma segurança ao longo do processo. E quando chega, fica muito melhor do que se eu tivesse feito, porque você tem os caminhos, Sim, sabe? Tem os sim, sim, contatos. já passei por algumas vezes, né, por perrengues que depois você aprende. Então, hoje, depois de 15 anos, é claro que eu sei o que pode, o que não pode, o que fica bom e o que não Você fica já bom. teve algum pedido extremamente inusitado que você falou: pelo amor de Deus, preciso dar uma contornada nisso porque não tem condição, não é possível. Alguma coisa estranha que alguém queria presentear e que aí você teve que contornar para deixar aquilo mais elegante, com uma Sim, cara. sim. Conta pra Sim. gente. Porque Não, sempre tem, né? a verdade é que a gente sempre tem,
mas que o trabalho de convencer o cliente que aquilo não vai dar certo, que a combinação de cores não vai dar certo, ou que não é aconselhável aquele tipo de coisa, depois ele se torna muito gratificante quando você sente que você vendeu a ideia, que não é nem uma venda, mas que você, que o cliente sentiu confiança a ponto de mudar de ideia. Isso é muito interessante. Agora, você falou uma coisa muito importante também, que a pessoa que faz dispõe de tempo. Sim, ela dispõe de tempo. E em São Paulo, isso é uma coisa muito séria. O trânsito de São Paulo está terrível. A gente só ouve falar disso, parece que São Paulo está em obras. Então, hoje em dia, é muito difícil você poder sair tranquilamente. E nem sempre uma compra desse tipo, ou uma coisa mais sofisticada, ela pode ser feita por internet, Assim, porque tá? aqui, por exemplo, você tem uma cesta que tem inúmeros itens. E nem todos os itens você compraria no mesmo Não, lugar ou não, de compraria forma tudo alguma. online. Cada Exato. coisa chega numa data, aí as flores precisam estar frescas no momento da entrega. Claro, Enfim, claro. tem toda uma logística aí É que é complicada para quem não complicada, é profissional da área. exatamente. E aí você pensa, como fica isso, sobretudo nesse ano que o trânsito em São Paulo está uma loucura, na época de Natal. Então, é insano. E o que está acontecendo? Que de uns anos para cá, desde que a pandemia acabou, é que as pessoas me procuram, porque eu acho que as pessoas colocaram um pouco a cabeça no lugar, houve muito estresse, e as pessoas resolveram desfrutar um pouco da vida e dar para profissionais o poder de fazer determinadas coisas e tomar determinadas decisões. Então, o que tem acontecido? Muita gente me procurando, final de ano, para dizer: olha, eu gostaria de um presente personalizado, mas que eu pudesse dar para várias pessoas. Então, assim, eu tenho X presentes para a faixa etária de tanto, eu tenho tantos para mulher, eu tenho tantos para homem. Ela me passa uma lista das pessoas a quem ela quer presentear. E não quer presentear nem com roupa, nem. Serão todos presentes parecidos. E baseado nessa relação que ela me passa, eu faço um briefing, eu crio uma embalagem personalizada, idêntica para todos os presentes dessa pessoa. Ela só tem o trabalho de ver uma imagem virtual daquilo que eu estou fazendo e depois eu entregar. Ou seja, ela não enfrenta a loucura do dia a dia para comprar um presente aqui, outro presente ali. E aí eles acabam percebendo que existem muitos brindes diferentes de uma roupa ou de um sapato e que podem agradar da mesma forma. E você sabe, Marisa, que não é só em São Paulo, não. Porque, como você estava dizendo, depois da pandemia, eu acho que a gente percebeu que o que tem de mais caro, o que tem de mais precioso para a gente é o tempo. Porque o tempo voa, o tempo passa muito rápido. E a pandemia nos trouxe esse ensinamento de que a gente precisa usar esse tempo para coisas gostosas, coisas que nos façam bem. A gente precisa ter tempo para a família, para os amigos. Exato. E aí a gente está aprendendo a delegar coisas que profissionais fazem muito rapidamente e que a gente demanda muito tempo. Então, às vezes, você está até numa cidade do interior, que o trânsito é menos caótico, mas você não quer gastar aquele tempo fazendo o que um profissional pode fazer por você. Você quer dedicar esse tempo à tua família, ao teu esporte, ao teu lazer, né? Acho que a pandemia trouxe muito isso. E sempre a mão de um profissional tem um toque final mais especial. E você falando disso de eventos que as pessoas querem presentear um grupo, eu sempre faço uma festa de Natal em casa, todo ano, Sim. que é uma festa adiantada para os amigos. E eu presenteio sempre para os amigos que não passam a noite de Natal comigo, porque a gente passa em família, e eu tenho um grupo de amigos muito grande, então faço esse Natal antecipado, que eu falo que é o Natal dos amigos. E eu tenho o costume de entregar
uma lembrança, um pequeno presente no final da festa para todos os amigos. E eu acho que as pessoas estão tendo agora esse costume de presentear mais, né? É, as pessoas estão adquirindo esse hábito de fazer os seus eventos e de, no final do evento, presentear. Mesmo quando é tua festa de aniversário, você Dá uma presentear os teus lembrancinha, convidados exato. com alguma coisa, porque no dia seguinte a pessoa vai pegar aquilo e vai lembrar. E aí você faz exatamente isso, né? Faço, Para esse faço, grupo que faço. às vezes é mais restrito, 20, 30 pessoas, e você pensa e desenvolve esse presente com a cara do evento, não é Com a isso? cara do evento, uma coisa bonita, uma coisa prática, cheio de beleza. Isso eu gosto muito de bolar, faço bastante e procuro sempre fazer coisas bem diferenciadas. Que não seja, por exemplo, vou dar uma caixinha de acrílico com 4 brigadeiros. Sim, o Coisas óbvio qualquer um pode diferentes. fazer, né? Exatamente, exatamente. Você sai do óbvio, você sai da caixinha, né? Você extrapola. Eu me lembro que na época em que surgiram os primeiros carregadores de celular, e que era muito difícil conseguir, um cliente falou: eu vou fazer uma festa na minha casa para 20 pessoas. Você consegue carregador de celular? E eu consegui. Mas assim, o impacto foi muito grande. Foi muito grande, porque todo mundo sai esperando que a lembrancinha seja um brigadeiro, seja um bem casado. Aquela Esse foi amêndoa glaciada que exatamente. é tão old fashion, é Mas é gostoso, mas é old deliciosa. fashion. Então, presentei com uma coisa diferente. E outro dia me pediram também uma coisa muito interessante. Essas tags de mala que, Sim. que Tag eletrônico? é tag Aham. eletrônica, que ela Que acompanha, acompanha a mala. acompanha a sua Olha mala, que ideia né? fantástica. Há Foi coisas que a isso. gente não E imagina. é uma coisa que você pode, inclusive, você pode dar uma tag de mala com uma tag de localização. Quer presente melhor do que esse? Nossa, Ou adoraria juntar ganhar. com porta-passaporte também. Isso eu tenho muita, muita encomenda. Kits viagem. Esses são. Você pode até mostrar um kit viagem que eu fiz recentemente. O filho ia passar um tempo fora, ele é azul. Esse, Aqui. tá? O filho ia passar um tempo fora. E a mãe, entre outros preparativos, queria dar, no momento da saída dele, uma coisa que fosse extremamente útil para ele usar, inclusive no avião. E que ele vai lembrar a viagem todo, o tempo todo da mãe, né? Exatamente, exatamente. Então, esse é o encosto de pescoço, né? A tag de mala, um fone de ouvido, o O adaptador adaptador universal, não é? universal. E essa tira, onde está escrito Tiago, ela é aquela faixa que você coloca na mala e ela faz uma cruz. Sim, e ela E ela trava a tem a mala e senha ela para tem travar a o abertura da segredo. mala. Exatamente. Então, esse foi o presente que uma mãe encomendou para eu E preparar para aqui o no filho. meio, o que que É uma é? máquina fotográfica. Olha que... Essa que tira a foto e revela na mesma hora Ah, a instantânea. É uma Gente, máquina. que presente lindo. E aí tem toda a questão de combinar cores e tal, de fazer a caixa A que cor foi combina a cor com o que ela me pediu. Sim, imagino que sim, mas aí você consegue fazer todo esse composê pensando nas peças, na câmera Exatamente. branca, enfim. Joguei o azul marinho na tag. Aí personaliza a tira. Exatamente. E a caixa também é azul marinho, para fazer um jogo de cores, né? Sim, essa é a mãe que fala assim: eu vou me fazer lembrar a viagem toda, mas de um jeito elegante, sutil. Olha que presente lindo. E a cada momento da viagem, cada coisinha dessa que ele vai utilizando, é lógico que. Não que a gente esqueça da mãe, mas a cada mimo que você pega ali, Claro, você lembra, né? Que É mais que a verdade. gente tem de fotos, Vinícius? Deixa eu ver, porque é um mais lindo que o outro, a gente fica encantado. Eu tenho muita encomenda de presentes para bodas, de presentes para comemoração de aniversário de médicos, que é um champanhe
que você pode escolher do menos ao mais sofisticado, não é? Uhum. Com as taças, ou ao invés das taças, você pode colocar macarrons. Você tem várias coisas que substituem as taças, né? Sim, os E docinhos para comer junto com o exatamente, exatamente. espumante, junto com Então, o eu tenho champanhe. inúmeras encomendas dessa, não só no corporativo, como também para pessoa física, Física. porque é uma coisa muito chata para montar, muito difícil de montar, É, porque não às vezes é? a gente Você fala não assim, compra ah, no eu preciso supermercado. presentear um homem. Isso é clássico, né? Vou presentear o homem, vou presentear com uma bebida. Aí você chega lá com uma garrafa, pode ser o melhor espumante, o mais sofisticado, mas nunca é igual do que ter uma apresentação, ter lá um belisquinho para comer junto, Exato, um docinho é. sofisticado, uma taça bonita, o Né? balde de De gelo, gelo. você pode montar inclusive isso dentro do balde. Uhum. Fica muito bonito. Pode passar, acho que uma outra, né? Aí essa é a apresentação, vai aí, esse é o laço de fita que a gente coloca, né, para aquela caixa, e uma tag, uma coisa de cumprimentos depois, que a Sim, um própria cartão, pessoa que uma encomendou é tag. Aham. que me manda ou me manda para eu imprimir, né? Vamos ver a próxima, Vinícius. Ah, bom, essa Essa é é a a bandeja bandeja que que eu fiz você para me você, presenteou. Chegou exatamente. linda assim lá em casa, gente. Ó, veio nessa embalagem linda, que é essa bandeja que tá aqui com os porta-copos, É. que eu fiquei super emocionada. E deixa eu contar que, assim, eu convidei a Marisa um dia para jantar lá em casa, num evento que teve. Ela foi, ela só observou, ela não falou nada. Eu tinha recém-pintado uma das paredes de casa, justamente para gravar os vídeos, para ter um fundo mais instagramável. Quem acompanha o canal sabe de qual parede eu estou falando, porque eu gravo muita coisa lá. Aí na outra vez que ela me encontrou, ela falou: "Olha, aqui um presente para você, que é para combinar com a sua parede". Então, assim, é a atenção da pessoa, esses pequenos gestos de Exato. gentileza. Então, assim, eu a convidei para um jantar em casa e ela retribuiu com uma gentileza linda dessa e me chegou com um embrulho maravilhoso, Mas assim. além do carinho, é o olhar treinado. Olhar treinado, ela não Tá? falou nada. Porque muitas vezes passa desapercebido, mas eu não, eu já tenho esse por hábito, por exemplo, se eu vou a um shopping, olhar tudo aquilo que me interessa. Pego uma revista, é tudo aquilo, eu às vezes até recorto coisas, ou dou um print em celular de coisas que me interessam, que eu posteriormente posso lembrar para fazer, Eu ia te né? perguntar isso agora. Você tem um olhar muito diferenciado. Você está sempre ligada em moda, em Sempre, sempre, né? sempre. Você, onde você vai buscar coisas assim? Você acompanha as Em feiras, as todos os lugares mostras? possíveis e existentes, desde os grandes magazines dos Estados Unidos, como Saks, Bergdorf, Bloomingdale's, adoro olhar, adoro pegar aquela seção gourmet ou a seção de casa para ver tudo isso. Pesquisas no Brasil, pesquisas na internet, adoro revistas também. E quando eu era pequena, eu já disse, me treinar com meu avô fazendo embalagens. Depois eu adorava encapar caderno, mas assim, não era o ato de encapar caderno, é sabendo que se eu encapasse, ele ficaria perfeito, sem nenhuma ruga. Ele ficaria Que mais é como eu lindo. idealizo os meus brindes, tá? E aí, eu tenho uma irmã que faleceu há pouco, mas ela era uma grande decoradora. E foi com ela que eu aprendi, sobretudo, a analisar e qualificar produtos. Que isso é muito importante. E tem uma essência mineira aí também, Tem, né? Porque a gente vai trazendo toda a história da gente para o que a gente é hoje em dia. E eu exatamente. vejo que você coloca muito essa coisa do mineiro. Quando eu digo, um dia eu falei, nossa, você. A gente logo nota que você é mineiro pelo seu jeito de falar. A pessoa falou, por quê? Mineiro fala diferente? Eu quis fazer um elogio para a pessoa e ela meio que se ofendeu. Não é que fala de um jeito diferente, mas tem a coisa característica do local, Exato, né? como tem o baiano. E agora
também quero fazer tô contando isso porque quero fazer um elogio. A gente percebe, porque o mineiro, ele é muito carinhoso ao receber. Pelo menos eu tenho essa experiência com os mineiros. Eu tenho muitos amigos mineiros, pessoas queridas, e que são sempre muito carinhosas, sempre tem uma coisinha para você comer, é um queijinho, é um pãozinho de queijo, é a coisa da venda do seu fulano, é uma coisa muito carinhosa. E a gente Exatamente. Muito sente esse hospitaleira. hospitaleiro, mas com um carinho adicional. E a gente percebe esse carinho teu nas coisas que você produz. Sempre tem um carinho diferenciado. Sim. Tem um carinho ao preparar, e a pessoa que recebe sente esse carinho, né? E eu tenho muito apreço pela minha entrega. E eu acho que isso, em qualquer área de atividade, você tem que começar com um brief e você tem que terminar no pós-venda. E eu faço isso como característica minha, não como marketing. E eu acho que é por isso que dá certo. E voltando para a história das cores, você segue as cores assim da decoração, das tendências, ou a questão dos presentes tem uma moda à parte? Não, é a mesma. É a mesma, né? Quando nós falamos de brinde corporativo, nós trabalhamos com a cor do logo do cliente e suas combinações. Uhum. Agora, quando eu faço um presente, esse ano, por exemplo, a gente está trabalhando muito em cima do verde e do bege. Você pode mostrar uma foto que eu... Ó, sustentável, tá? Essa canga de praia, ela foi feita bordada. Isso é uma canga. É uma canga de praia. E a cesta, eu fiz questão que fosse uma cesta bege, uma cesta sustentável, uma cesta de palha. De fibra natural, que está super em alta na decoração no momento. E até a gente estava conversando, eu falei do episódio que a gente gravou com a arquiteta da Casa Cor, e ela estava dizendo o quanto o bordado, a arte têxtil, o artesanal está em alta agora. E também para os presentes, então, exatamente, né? Também para os gifts. Então, acompanha muito o jogo de cores para a pessoa física. Uhum. Na pessoa jurídica, no corporativo, é a moda, mas eu não posso usar a cor. Eu uso a cor de acordo com as cores do logo do cliente. Da imagem visual do cliente. As cores da moda. Mas você usa as tendências. Sim, né? Sim. E acompanha a moda de roupa, a moda de decoração. Exato. E você sabe, de novo, também a gente já falou isso em outros episódios, mas não custa repetir. Eu fui num evento, fiquei apaixonado pelo que foi dito lá, que na pandemia a gente estava muito fechado, enclausurado, e aí o que estava em alta eram os tons terrosos, porque é mais fechado, mais enclausurado, e que agora a gente está num momento em que está vindo em alta os tons de azul, os tons de verde, porque cura, é saúde, e os coloridos que acompanham esses tons, porque a gente está voltando à vida, né? Voltando à atividade. Então é um momento de alegria pela vida, de libertação. E isso se reflete também nos presentes, né? Eu acho. Impressionante como tudo é interligado, né? Sim. Vamos passar mais umas fotos, Vinícius? Tem uma cesta aí que eu gostaria de mostrar. Olha, esse foi um kit cultivo que eu fiz recentemente, porque a primavera está chegando. Gente, kit cultivo. Pensa, se alguém pode imaginar uma coisa dessa. Conta. Foi para um evento, não é? E nós temos ali girassóis, as sementes de girassol que não estão aparecendo. Temos também algumas que foram com semente, acho que de margarida. Aqui esse em acho cima que é prímula, eu prímula. acho. Não, mas Parece. eu fiz vários com sementes de girassol. Aham. Então, que o seu jardim seja todo colorido. Essa era a mensagem. Olha que tá? mensagem Mas linda. foi um kit corporativo esse. Olha. Sim. Lindo, porque vem as pazinhas, o rastelinho. Esses vasos, a gente teve o cuidado de comprar todos idênticos em Porto Ferreira. Tá. E o cliente queria uma coisa bem colorida. Tá? Bom, então, conseguiu, nós tivemos né? Conseguiu.
Conseguiu e acho que todos gostaram e surpreendeu. Claro que surpreendeu. Você está no meio corporativo, exausto, estressado e tudo. E aí você recebe uma coisa que te traduz relaxamento, te traduz descanso. Você vai plantar no momento que você precisa relaxar. Essa era a mensagem que a gente precisava de transmitir, coincidindo com o início da primavera. Gente, que mensagem linda. E, assim, às vezes isso dá um break no evento de dizer. Agora a gente para de falar um pouco de negócio, ou para de pensar, porque os eventos de negócios sempre são densos, né? Pela própria natureza da atividade. E aí, de repente, você quebra esse clima com um presente desse no Exatamente. meio do evento, e aí depois a pessoa volta até com mais ânimo pro evento, né? Exatamente. E aí você olha ou leva para sua casa e você começa a pensar: eu posso fazer isso para o aniversário da minha filha, Sim, que dos ideia meus linda filhos, não é? você. É uma lembrancinha de aniversário completamente diferente. Sim, até educativo, né? Para as crianças, o que você planta hoje, você vai colher amanhã. Você pode pensar em sementinhas de hortaliças, né? E fazer essa coisa Exatamente. lúdica, esse jogo com as Exatamente. crianças, né? Para uma festa de criança, sair daquela lembrancinha, daquela caixinha que você compra pronta, dobra, enche de doce, que às vezes, muitas vezes, os pais não querem que as crianças consumam, Verdade. e você vem com uma ideia assim mais lúdica, mais Exata, atualizada, exata. mais. Uma coisa simples que gera momentos muito gostosos, né? A semana passada eu preparei para a Alice Saúde, uma empresa de De seguro-saúde, seguro-saúde. 200 tapetes de yoga, são tapetes de yoga, de ginástica, enfim, para um evento do CEOs Brasil, que foi no Guarujá. Então, nós fizemos 200 unidades. E depois uma pessoa me procurou, era personalizado o logo da Alice, uma pessoa me procurou e disse: eu preciso dar alguns presentes, ao invés de ter o logo, você pode fazer para mim esse tapete em outras cores e personalizar o nome dos presenteados? Olha que ideia, sabe? Porque que coisa mais chata do que você sair para comprar um tapete de yoga? Sim, a gente não sabe muitas vezes aonde tem a loja para comprar, não E a acha. vida corrida, você sai para comprar o básico. Então, essa pessoa que estava lá, que foi um evento na praia, eu até vi a foto, todos eles meditando. Você compra um tapete, você pode comprar alguns e personalizar os nomes que eu vou te passar? Pois não. Não, ideias fantásticas. Já vão criando aí as suas ideias do que vocês vão pedir para Marisa, porque eu Para o tenho final certeza do que ano, depois ela vai dar um tapa de elegância aí no teu pedido e você vai se surpreender. Vamos ver mais para frente. Tem uma cesta que você queria mostrar, né? Vamos ver se eu não. Vamos Pode para passar frente, mais Vinícius. rapidinho, Vinícius. Esse é um kit gin, né? Olha, um É, kit um gin, kit gin. que tá super em alta também, o E gin, você né? pode fazer de várias maneiras. Aquele outro anterior era maior, esse é um pouco menor e é encomendado também para. Olha Esse é que bem versão maior. Essa linda, versão é com bem, todas as né? E especiarias, depois os os aperitivos, né? Que aperitivinhos você para vai. acompanhar Exato, exato. o momento de descontração. Isso pode ser pessoal ou pode ser corporativo, E né? vários tipos de gin também. Uhum. Vamos passar mais uma que eu queria. Não é É essa? esta. Ah, Essa cesta, ela foi corporativa e eu já fiz algumas coisas depois. Se você observar, a cesta, ela é toda de junco, né? uhum, Ah, que é um elemento natural. não, é elemento natural. O assoalho dela é todo de palha. Tá. A cesta de pão, ela é feita com papel reciclado. Tô vendo. Aqui, o porta-cápsulas, que é um vidro de borosilicato, ele é feito com a tampa de bambu.
Enfim, aquele lá, o porta-guardanapo, depois a gente mandou também bordar com as Tô vendo que iniciais do eles estão bordados presenteado, com as não é? iniciais. É. E isso é uma cesta que a gente apelou para, né, para o realce do sustentável, Porque, aliás, jamais plástico, né? sim, a gente tem que partir para a coisa do sustentável, do reciclável, pensar no planeta, pensar Exatamente, na, exatamente. Então, na... essa cesta foi uma cesta que foi muito bem pensada para que a gente conseguisse tudo isso, pelo menos com material, né? E tudo tem um posicionamento, né? Tudo comunica alguma coisa, né? E às vezes a gente não precisa comunicar só falando, né? Então um presente pode comunicar Exatamente, muitas coisas, ideias, posturas, exato. enfim, propostas, né? A gente É, é. muitas vezes a gente se posiciona através Exato. de um presente. Ela foi personalizada para uma pessoa que prega e luta pela sustentabilidade no dia a dia. Tem isso como profissão. Eu não poderia fazer uma outra coisa, né? Lindo. Tem mais imagens, Vinícius? Esse é um Uma... kit café. Esse aqui Ali eu achei lindo, a é, anterior, Vinícius. é É um kit de kit home office escritório, kit home ou... office, que a gente pode fazer em qualquer cor que você encomendar, Olha tá? que lindo, tem Eles um... são feitos artesanalmente e todos eles em couro ecológico e lógico que em cada uma desses objetos a gente pode personalizar ou as iniciais da pessoa, ou o nome completo da pessoa, ou o logo da empresa, ou simplesmente escrever uma frase, gravar uma frase. Uma mensagem, Uma uma frase, mensagem, uma ideia, uma exatamente, menção. Como é que chama? É Moleskine, né? Que chama... Eu Moleskine. adoro essas coisas de papelaria. Eu acho lindo. Às vezes não tem nem muita utilidade, mas de vez em quando compro uma ou outra, porque é lindo. Até para você ter em cima de uma mesa, como peça de Um decoração Moleskine mesmo. bem feito, a página tem a folha tem uma textura diferente. É muito interessante essa produção. Linda, achei esse kit lindo, junto com os lápis É, coloridos. é. Adoro lápis colorido. Vamos passar mais, Vinícius? Tem uma outra. Olha que Isso sutileza isso foi um aqui. presente para o Dia das Mães. Esse foi dado para uma mãe que foi uma encomenda. A toalha está bordada com as iniciais dela, então tudo personalizado, cada personalização a seu modo. Lindo, lindo. Estou viajando aqui com. Eu acho que o ato de presentear é um ato muito gostoso. Às vezes, quando a gente presenteia, faz mais bem a gente. É claro que faz bem ao presenteado, mas faz bem a gente ver a outra pessoa feliz com o que você proporcionou, satisfeita, surpresa com o que você proporcionou. E ver essa reação no outro é muito gostoso, pelo menos para mim. Então, presentear é gostoso. E às vezes não precisa ser uma coisa de valor econômico muito alto, mas precisa ter um valor agregado ali, claro. Sentimental, emocional, de propósito, né? Porque muita gente já deve estar se perguntando lá, nossa, mas tudo isso é muito caro. Mas é possível fazer coisas muito economicamente viáveis, né? Faz parte do briefing. Uma das perguntas que a gente faz quando está criando, né, todas as características do que vai ser montado é qual é a sua disponibilidade, quanto você gostaria de gastar, qual é o seu budget para esta ação. E aí você vai pensar em cima daquela proposta, porque tem muita coisa. Exato, a gama de produtos é muito grande, a possibilidade de criar é muito grande. Então, você tem que encaixar direitinho, se encaixar direitinho. E um dos pontos principais é o budget. Isso também
tanto na pessoa presente para a pessoa física como no corporativo. O corporativo é incrível, isso você precisa estar muito bem alinhado. Sim, porque as empresas têm um budget ali para fazer o evento como um todo. E É. parte desse budget é o presente, é o brinde, né? No corporativo Exato, a gente usa exato. mais a palavra brinde, que não é pejorativo, mas menos o presente, né? Mas não deixa de ser um presente. É. E aí você tem que levar em conta esse budget, A né? Essa disponibilidade. disponibilidade, a viabilidade financeira. Então dá para pensar várias coisas e alternativas também, né? Coisas mais artesanais, talvez, que. E outra coisa que a gente estava falando no episódio das meninas da cerâmica. Às vezes a gente quer coisas que estão tão distantes e que isso encarece tanto. E às vezes, se você está aqui e tem uma coisa próxima a você, que é bonita, que é artesanal, você pode se utilizar daquilo e viabiliza em termos de custo, Sim, né? Basta ter criatividade. basta ter criatividade. Às vezes o produto local ele é mal utilizado, porque é mal apresentado, porque a ideia é mal vendida. Se você revestir aquilo com uma apresentação, que é isso que você faz, aquele produto é super valorizado. Então, se você pegar uma cerâmica artesanal, às vezes ela é viável porque está ali perto de você, para determinadas regiões, né? A gente estava falando no episódio da arquiteta, se você pega a pele de pirarucu lá no Amazonas, é um produto local, para eles é barato. Então, você produzir coisas com isso, então isso é sustentável, né? Sim, Você isso é usar sustentável. as coisas locais, né? Aproveitar as coisas locais. E ter um olhar para isso, né? Porque às vezes o presente ele não precisa ser caro, você precisa ter um olhar bonito para determinadas coisas. E é isso que você faz, né? Sim. Ensina a gente a ter esse olhar, a ver pela gente e dizer, olha que bonito isso aqui, olha que possível entregar dessa forma, e aí a gente se encanta. Exatamente. Gente, é um trabalho lindo ou não é? É uma pessoa de bom gosto ou não é? Me conta. Já tá valendo o teu like nesse vídeo, não tá? Ó, vai deixando o teu like, comenta aí embaixo o que você tá achando desse episódio do nosso Pod Chique. Ela arrasa. Eu falei para vocês que vocês iam gostar desse episódio. Gente, nós já estamos conversando há quase 1 hora, Marisa. Não acredito. A Marisa no começo estava tensa. Ela falou: ai, mas a gente não precisa ensaiar. Eu falei: não, vamos deixar a conversa fluir e você vai vendo. Gostou? Muito. Nós estamos já quase encerrando, o que é uma Não pena. Acredito, 1 hora verdade, já, tá vendo? Verdade. Eu tô dizendo com todos os convidados, assim, a próxima temporada nós vamos repensar no tempo. Depende do nosso pessoal, da nossa audiência lá, curtir e bombar os vídeos. Se a gente perceber que eles estão curtindo, nós vamos aumentar o tempo. Vamos passar por 1 hora e meia, porque todo mundo se queixou que é pouco tempo. Queria falar mais e eu queria saber mais de cada um dos convidados, inclusive de você, porque a gente passaria a tarde falando aqui. Nós estamos gravando à tarde, o episódio vai terças, 18 horas ao ar. Toda terça, 18 horas, um vídeo novo no canal e uma vez por mês, um novo episódio. Então eu queria que você fizesse as tuas considerações finais, deixasse uma mensagem, uma colocação tua para a nossa audiência, olhando para aquela câmera lá, que aí a gente vai se despedir por hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade maravilhosa de mostrar mais uma vez aquilo que eu faço, mostrar o meu trabalho, do qual eu me orgulho muito e me empenho muito, porque ele é um trabalho, mas ele é um grande prazer na minha vida depois da maternidade. Olha, eu que te agradeço, de coração aberto, toda a disponibilidade, não só de toda a produção aqui e da tua vinda, e dizer que o teu trabalho é lindo, ele reflete a tua beleza interna e que você está construindo um mundo mais bonito pra gente. Olha que bom ouvir isso. É verdade, é de verdade isso. Eu conheço a casa da Marisa, ela tem extremo bom gosto e tudo ao redor da Marisa é assim, bonito. Ela faz o mundo mais bonito e eu acho que a proposta de ser chique e elegante é isso.
a gente criar momentos agradáveis com pessoas, trazer beleza para o mundo, porque a gente cria um mundo melhor para a gente mesmo viver. E a proposta desse Pod Chic é isso, trazer conteúdo para as pessoas, para a gente fazer do nosso mundo, o nosso mundo, um mundo melhor. Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito a presença da Marisa. E estão pedindo para eu falar mais pertinho do microfone. Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar e até o nosso próximo episódio. Um grande beijo. Fui!